Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui hoje o deputado federal Moisés Diniz, do PCdoB, o deputado que encampou uma luta e foi vitorioso, defendendo os estudantes adventistas que, ao fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tinham que passar por um constrangimento absurdo de ter que esperar o dia inteiro numa sala para só então fazer as provas, em função de guardarem o sábado como um ritual religioso. E o deputado encampou essa luta em defesa dos estudantes e uma vitória que beneficia estudantes do Brasil todo. Deputado, como é que foi para o senhor encarar esse debate, levantar essa bandeira e conseguir essa vitória? Primeiro, muito tímido, porque Brasília funciona assim, é São Paulo, Rio, Minas, e nós do Norte, do Nordeste, é ali meio como se fosse em segundo plano. E sem contar que eu sou um deputado suplente, assumi agora há 6 meses, então não era fácil encarar essa luta. A forma que eu encontrei de avançar foi sendo amplo. Então envolvi os deputados do Acre, levei os deputados senadores, o Petecão, o Rocha, o Léo de Brito, a Jéssica, o Alan Rick. Eles foram comigo num movimento de pressão. Depois também levei líderes sabatistas, isso pesou muito. Por exemplo, levei o pastor que coordena as igrejas adventistas em 8 países da América Latina. Isso é muito forte. Sim. É um pastor que se relaciona com o presidente do Peru, com o presidente da Bolívia, com o presidente da Argentina. Então isso tem um peso, levar um homem desse no ministro da Educação. Então levei também líderes da Associação Israelita, né, do Brasil, que os judeus do 7º dia também guardam o sábado, junto com os adventistas. Então esse movimento, junto com o apoio, envolveu o presidente da Comissão de Educação, que é um deputado muito respeitado, Arnaldo Freire de Sá, do PTB de São Paulo. Então esse movimento, envolvendo a bancada do Acre, deputados de outros estados, líderes sabatistas, convencemos o ministro a não aguardar a aprovação da nossa lei, que ainda está tramitando na Comissão de Educação, que é uma luta, eu quero falar aqui, que se Deus quiser nós vamos aprovar até junho essa lei. E a lei estabelece o quê? Exatamente o que o ministro determinou em decreto, sim, que extingue o sábado e faz em 2 domingos, né? Então essa foi a grande vitória. Só que a grande vitória não foi só para os jovens sabatistas, que não vão ter mais esse constrangimento de ficar 6, 7, até 8 horas, como no Acre, aguardando o pôr do sol para fazer uma prova e concorrer de forma desigual, inclusive psíquica e fisicamente desgastados. Desgaste, né? Cansados. Agora, eu acho, deputado, que isso não é só uma vitória para os adventistas, é também muito simbólico do ponto de vista do respeito à diversidade religiosa, que às vezes não acontece, né? Quando eu levantei esse debate, alguns disseram, mas deputado, você vai lutar por 1% da população, porque nós temos 8 milhões de jovens fazendo o Enem e apenas 76 mil ano passado eram sabatistas. Isso é um número, em relação ao conjunto, muito pequeno. Mas a minha opinião é que se ferir o direito de um jovem já vale uma luta, né? De um jovem já vale uma luta. E no final acabou saindo uma espécie de limonada, porque não vai beneficiar só os jovens sabatistas. Porque vai beneficiar todos os estudantes, porque você tem uma semana para estudar mais para outra prova. Exatamente. Né? Antes você chegar, você conhece a nossa juventude. Na última semana ela fica desesperada querendo estudar tudo. Né? Agora ela vai ter uma semana para estudar ciências humanas, linguagem e redação. Aí mais uma semana ela vai poder estudar ciências da natureza e matemática. Né? Então eu acredito que as notas do Enem vão se elevar no Brasil. Ou seja, vai melhorar a condição desses 8 milhões de jovens brasileiros. E a outra coisa é o jovem trabalhador. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, 40% da juventude brasileira está no mercado informal. Portanto, no sábado de manhã, dia de trabalho. Esse jovem está na fazenda, está no mercado, está na rua, está tentando a sobrevivência dele. Ele, muitas vezes, preferia a sobrevivência do que tentar o Enem, né? Com isso, a gente também protege esse jovem, que ele vai poder fazer sem perder a sua mania de trabalho. Então, no final, foi um grande arranjo em defesa da juventude brasileira. Você que vai ter aí mais uma semana para estudar,
para a prova do Enem, depois de fazer a primeira etapa, agradeça ao deputado Moisés Diniz. E principalmente aos líderes sabatistas, porque eu tenho convicção que eu fui a pessoa que articulou. Mas Sim. O ministro ouviu mesmo, na verdade, os líderes sabatistas que eu levei. Eles são muito fortes, né? São muito... eu vi inclusive uma fotografia sua, junto com o ministro, o senhor esteve lá, agradeceu. Ontem mesmo, eu tinha marcado para ir lá agradecer e teve uma sessão de 50 anos de vida política do vice-presidente Marco Maciel. E por incrível que pareça, eu fui o único deputado de esquerda que fui para a sessão. Eu olhei, não vi ninguém do PCdoB, do PT, de nada. Eu digo, vou lá, porque eu acho que o Marco Maciel cumpriu um papel na República. Né? Grande nome da política brasileira. Cumpriu um papel na história brasileira. E o ministro estava lá, aproveitei para fazer um agradecimento formal, né? Tirei uma foto, guardei para registro, porque eu acho que isso é o que vale. Eu estava lembrando que lutas aqui do Acre para dar resultado nacional, lembra do Tião Viana, que criou a pensão dos rancenianos, que é para todo o Brasil, e aquela luta da perpétua das espingardas, que chegou uma maluquice no Estatuto do Desarmamento de seringueiro na cabeceira do Rio Muru, nas cabeceiras do Caeté. Não poder ter uma arma espingarda. E a perpétua não mexeu nisso e venceu. Deputado. E essa foi a nossa terceira luta, de fazer uma luta a partir do Acre com resultado para o Brasil. Outro tema importante, em evidência, a reforma da Previdência. O Brasil se manifestou contra a reforma nos moldes em que ela está, e eu tenho visto que os deputados ainda não estão decidindo, ou pelo menos se posicionando sobre o que vão fazer. O senhor é a favor, é contra? O que o senhor pensa? Eu sou contra a reforma porque ela não é uma reforma da Previdência, ela é uma reforma da aposentadoria. Ela apenas está tirando direitos de pessoas da ponta da fila, tirando a aposentadoria especial de professor. Eu sou professor e sei o que significa ficar 10, 20, 30 anos numa sala de aula. Está tirando o direito da mulher se aposentar com um tempo menor. A mulher, só os 9 meses que ela passa de gestação, já vale 9 anos. A fragilidade que ela passa, a dupla jornada, o cuidado com a família, né? Tudo isso não pode fazer a mulher ter uma aposentadoria igual ao homem. Ela tem que ter uma aposentadoria com tempo menor. O senhor acha que essa reforma passa como está? Alguns deputados da base do governo já dizem que não vão votar. Eu acredito que nós vamos derrotar essa reforma e o presidente vai constituir, junto com o Congresso, um substitutivo que cuide de fato da Previdência, que resolva os problemas, os gargalos, mas não tirando só de quem pouco tem, né? Inclusive, essa semana, eu e o deputado Léo de Brito vamos fazer uma maratona no Juruá amanhã, em Cruzeiro do Sul. Quem estiver nos ouvindo amanhã, lá no CEDUP, 7 horas da noite, nós vamos fazer esse debate, eu e o deputado Léo de Brito, vamos fazer em Rodrigues-Ava, vamos fazer em todos os municípios, e eu, a partir dessa semana, vou para a rua. Todos os municípios, amanhã eu vou fazer Rodrigues-Alves também, carro na rua, Cruzeiro do Sul, carro na rua. Segunda-feira eu vou passar o dia nos bairros de Rio Branco, dizendo para a população que ela tem que se levantar contra essa reforma, porque é uma reforma que vai, de fato, acabar com a Previdência. Porque as pessoas não vão mais querer contribuir, sabendo que vai se aposentar já no fim da vida, para que ficar 20, 30, mais de 30 anos contribuindo para viver para viver 2 anos? Muita gente vai fazer caixinha, vai guardar dinheiro debaixo do colchão. Deputado, o senhor agora há pouco citou, né, que assumiu a cadeira, era suplente e que já tem data para sair, né? Pelo menos essa informação já foi divulgada, que o senhor vai deixar o mandato para que o deputado Cibá Machado retorne. No entanto, eu já ouvi de pessoas uma espécie de lamento, porque o senhor tem construído uma agenda positiva como deputado, nesse pouco tempo de cargo. Como é que o senhor vê essa situação toda? O que o senhor pensa do seu futuro político? Porque o ano que vem tem eleição. Eu acredito que a sociedade ela é constituída de vários setores. Por exemplo, você é jornalista. Você cumpre um papel fundamental para a sociedade acriana, para funcionar a democracia, para alertar os políticos. A professora Luísa Lessa, presidente da academia, cumpre um papel, o presidente do sindicato. Eu posso ir para a imprensa, eu gosto de escrever, eu adoro escrever, inclusive eu agora estou trabalhando em 2 livros. Eu saí semana passada de mais de 20 grupos de WhatsApp, que é uma peste aqui. Todo dia boto a gente no grupo todo dia me colocam em algum. Né? Então eu saí, eu estou escrevendo um romance, estou escrevendo um livro ligado à história da humanidade.
posso trabalhar na área da educação, sou professor, tenho 2 contratos, sou concursado da educação, né, sou formado em pedagogia. Portanto, se não der para em 2018 eu disputar uma eleição, seja de deputado federal, seja de deputado estadual, seja numa composição majoritária, qualquer outra coisa, eu não vou achar que o mundo acabou, porque tem muita gente boa ajudando o Brasil a ser um grande país sem ser político. É verdade. Eu posso ajudar em outras frentes. É verdade. Eu digo isso porque às vezes a gente, como jornalista, tem muito mais poder de mobilização do que propriamente um político. Exatamente. Né? Especialmente num canal como esse aqui, que tem uma grande audiência. Fiquei 1 ano e meio coordenando o Quero Ler, e em 2 meses eu mobilizei mais de 5.000 adultos na capital do Acre, mobilizando os sindicatos, as cooperativas, as igrejas, as associações. Então eu estava me sentindo realizado. Ou seja, eu posso cumprir um papel desse, né, de cuidar em qualquer área, não preciso voltar para governo. Aliás, eu não tenho essa intenção de voltar para governo, de ficar ali de pendurado, não é essa a minha intenção. Eu acho que eu posso cumprir um papel na luta sindical, eu fico observando que os nossos sindicatos, aqui lá eu crio um comitê. Mas o senhor é um bom quadro, deputado. Se um partido, de repente, lhe convidar, o senhor é do PCdoB, mas se um outro partido lhe convidar para disputar um mandato, o senhor iria? Não, eu não. Lá atrás, eu andei pensando nessa coisa de poder mudar, mas eu acredito que o PCdoB, eu não tenho que mudar do PCdoB, eu tenho que mudar o PCdoB. Eu tenho que fazer o PCdoB ser melhor. Porque quando eu entrei no PCdoB há 31 anos atrás, os líderes do PCdoB riam de mim quando eu falava que a gente tinha que trazer líderes religiosos para o partido. E eu trouxe líderes religiosos para o partido em Tarauacá. Hoje o partido é um gigante em Tarauacá, tem pastores no PCdoB, né? Eu tenho opiniões divergentes em relação a muitos pontos da esquerda. Por exemplo, não é porque eu sou do PCdoB que eu sou obrigado a ser 100% a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. A minha concepção é religiosa, da Igreja Católica. Aliás, deputado, eu tenho uma opinião sobre isso. Então, eu quero continuar no PCdoB, mas sendo essa voz capaz de não viver aquele mundozinho amarrado da esquerda. Essa voz capaz, que o senhor se auto-intitula, está sendo ausente dos debates políticos. Vou lhe dizer por quê. Na Assembleia Legislativa, o senhor cumpriu lá alguns mandatos como deputado e levantou temas importantes, fez debates oportunos, e hoje a Câmara Municipal de Rio Branco está tendo maior protagonismo do que a própria Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê isso? Quase que eu virava vereador. Faltou um pouquinho para me ser candidato a vereador dessa eleição, porque eu dizia, vereador é uma função muito nobre, ela está próxima do povo, é o político mais próximo do povo, é o vereador. Aí você tem lá o Eduardo Farias, que foi candidato a vice-governador, foi vice-prefeito 2 mandatos, foi deputado estadual, né, médico, meu camarada Dudu, está fazendo um papel extraordinário. O líder da oposição, o vereador Roberto? O Roberto Duarte, tem cumprido um excelente papel como oposição. Aquilo é que é oposição, né? O Eni Lima, que foi deputado estadual, me dava um trabalho danado ali do governo, e o Eni Lima vinha de frente comigo. Mas esse é o papel do político de oposição. E eu, o Eni Lima, hoje lá na Câmara Municipal, está fazendo esse papel. Então, os nossos amigos deputados estaduais se cuidem, que a Câmara está protagonizando para valer. Muito mais evidência do que a própria Mas Assembleia. É natural também, não é porque a Assembleia esteja ruim, é porque a Câmara, como chegou com essa novidade de ex-deputados, de bons parlamentares, elevou muito o nível, né? Acaba chamando a atenção da mídia. Não é falha da Assembleia, é mérito da Câmara. Agora, deputado, o senhor, como um dos fundadores da Frente Popular, um dos militantes mais antigos desse bloco, como é que o senhor vê essas especulações em torno de nomes, né, as denúncias recentes, né, notícias veiculadas em rede nacional atingindo os líderes da Frente Popular, enfim, esse momento político no Acre, como é que o senhor vê? Na verdade, o andar da carruagem é de eu não participar da luta política de 2018 como candidato. Esse é o andar da carruagem, pode mudar, né? Considerando isso, não acho producente que eu entre no debate de quem deve ser candidato a governador, de quem deve ser candidato a senador, se deve lançar um ou dois. Eu prefiro me abster desse debate por enquanto. Muito bem. Conversei aqui com o deputado federal Moisés Diniz, do PCdoB. Mais alguma informação, deputado? Só essa luta de Cruzeiro do Sul amanhã é muito importante, a gente fazer um bom debate em Cruzeiro do Sul, lá no CEDUP, às 7 da noite, sobre reforma da Previdência. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Gazeta Entrevista. Até já.